Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos na metade do estudo do capítulo 16 do Evangelho de João, no qual lemos sobre Jesus, falando da obra do Espírito Santo. Você sabe, a resposta das pessoas ao Evangelho de Cristo e a pessoa do próprio Cristo sempre foi dividida. Mas, afinal, o que faz alguns rejeitarem a mensagem do Evangelho, enquanto outros sentem o coração apertado para o arrependimento? O Espírito Santo. Conforme vimos no estudo anterior, Jesus disse que esta é uma das funções do Espírito Santo: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus citou 3 maneiras pelas quais o Espírito Santo convence os homens. Ele convencerá os homens do pecado de não crerem em mim. Você se lembra do capítulo 3 de João, quando Jesus falou para Nicodemos: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Jesus deixou claro que era o único Salvador e a única solução de Deus para o problema do pecado no mundo. Jesus declarou que aquele que crê tem a vida eterna e aquele que não crê já está condenado. Em 2 Coríntios 5,19, uma passagem magnífica, o apóstolo Paulo diz que, quando Cristo morreu na cruz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, antes confiou a nós a mensagem da reconciliação. Devemos sair pelos 4 cantos do mundo, não anunciando que todos vão para o inferno por causa dos seus pecados, mas anunciando as boas novas de que eles não precisam ir para o inferno por causa dos seus pecados. Porque, a partir do momento que Jesus morreu na cruz, o Deus Pai deixou de levar em conta os nossos pecados. Se você compreender isto, vai compreender que Deus não envia pessoas para o inferno por causa dos seus pecados. Nem mesmo o pior tirano do mundo, nem o maior pecador que já existiu. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados, mas por causa de um único pecado, o de não crer em Jesus Cristo. O pecado de rejeitar os valores e o ensinamento de Jesus Cristo, o pecado de não crer em Jesus Cristo, isso sim leva uma pessoa para o inferno. Este é o grande pecado que leva os homens para o inferno. E quando os homens não creem em mim, Jesus afirma, pecam, e o Espírito Santo os convencerá do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai. Jesus estava falando sobre um padrão absoluto de justiça. O que é isto? Logo pensamos nos 10 mandamentos, no Sermão da Montanha, nas Escrituras. É claro que eles apresentam um padrão de justiça esplêndido para a nossa vida. Mas lembre-se, no prólogo deste Evangelho, capítulo 1, versículo 18, nós lemos assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, tornou-o conhecido. No original grego, a palavra usada foi exegese, ou seja, o exegeseu. Quer dizer, Jesus revelou Deus plenamente aos homens, até a medida que a mente humana é capaz de compreendê-lo. É assim que Deus é revelado ao homem através de Jesus Cristo. Jesus é a palavra viva, e assim como a palavra escrita é o padrão de justiça, também o é a palavra viva. A vida de Jesus é a definição viva do que é certo e do que é justiça. E ele estava dizendo que o Espírito Santo convencerá a respeito da justiça porque mais um pouco e não me verão. Enquanto Jesus esteve no mundo, bastava observar os valores dele para descobrir quais são os valores certos e justos.
Bastava olhar para Jesus para descobrir qual era a filosofia certa e justa de vida. Bastava olhar para ele. Se quiséssemos saber sobre o que seria uma justiça moral ou qualquer outro tipo de justiça, a vida de Jesus Cristo era o padrão absoluto do que era certo. Mas agora Jesus estava dizendo: estou partindo, voltando para o Pai. Vocês não me verão mais. Por isso agora é o Espírito Santo que convence os homens sobre o que é certo. E Jesus continuou dizendo: e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Podemos fazer várias interpretações desta frase de Jesus. Há várias interpretações sobre o que seria convencer do pecado, da justiça e do juízo. Com respeito à justiça, alguns afirmam que o Espírito Santo mostrará o caminho absoluto da justiça, assim como Jesus foi um padrão absoluto de justiça. O único caminho para ser declarado justo é através de Jesus Cristo, através do que ele fez, confirmado pelo fato de que ele foi para o Pai. Não existe uma interpretação única para isto. Pode ser uma coisa ou outra, ou as duas. Com relação ao julgamento, como o príncipe deste mundo já está condenado, Jesus deixou bem claro durante a última ceia e em outras passagens bíblicas: Satanás já está fora. Não existe poder na terra maior do que o nome de Jesus Cristo. Mesmo que depois de Jesus o maior poder na terra seja o poder de Satanás. O maior poder do mundo é o poder de Jesus Cristo, representado através do Espírito Santo. Jesus está dizendo que o príncipe deste mundo está julgado. Já está tudo resolvido com ele. É o Espírito Santo quem vai abrir tudo para você e mostrar que aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Por isso você não tem que ser derrotado pelo poder de Satanás. Jesus mostrou mais uma das características do ministério do Espírito Santo. Agora acompanhe atentamente comigo o versículo 12, que diz assim: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Esta declaração de Jesus é muito importante. Poderíamos gastar um programa inteirinho falando sobre cada um desses versículos. Suportar. Dizem que é aí que um psicólogo ou terapeuta precisa ficar bem atento. Na primeira vez que o profissional conversa com o seu cliente, ele já descobre qual é o problema, mas não fala para o cliente. O tratamento leva em média 2 anos e o profissional busca levar o cliente a enxergar qual é o seu problema. Um dia o cliente descobre qual é o seu problema, como se o terapeuta não soubesse. O profissional precisa de muita paciência. Mas o que acontece se o cliente for exposto à verdade crua de uma vez? Talvez ele não suporte. Felizmente, a pessoa cria mecanismos de defesa que a fazem desacreditar naquela verdade. A habilidade do profissional é descobrir o quanto o paciente pode suportar de revelação em cada sessão. Jesus demonstrou muita sabedoria quando disse: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Ele continuou dando uma descrição do ministério do Espírito Santo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Agora pense o seguinte: o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, e você pode tê-lo morando dentro de você. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Jesus não estava falando apenas dos últimos acontecimentos referentes à sua segunda vinda. Disso também, mas esses homens estavam entrando em águas estranhas. Eles estavam entrando em uma Canaã na qual jamais tinham entrado. E como eles poderiam saber qual era a estratégia e quais eram os planos de Jesus e os próximos passos que deveriam tomar? Através do Espírito Santo. Fica muito claro quando lemos o livro de Atos sobre o Pentecostes, sobre como o Espírito Santo veio, os guiou em toda a verdade e mostrou o que estava por vir. Como seria hoje, o amanhã e o depois de amanhã, ele continuou a guiá-los. Jesus falou sobre o Espírito Santo e depois, no versículo 16, disse assim: mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Esta frase de Jesus gerou dúvidas nos discípulos.
Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: "O que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, e por que vou para o Pai?" E perguntavam: "O que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo." Jesus disse aqui a mesma coisa que havia dito a Judas no capítulo 14, versículo 22 e 23. Judas tinha perguntado: "Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo?" Naquela ocasião, Jesus estava lhes dizendo: "Eu estou partindo, mas quando eu partir, vocês poderão ficar mais próximos de mim do que jamais estiveram. Vocês terão um relacionamento comigo como o da videira e os ramos. Vocês estarão em mim e eu em vocês. E o Pai e o Espírito Santo estarão em vocês também, e haverá absoluta unidade entre vocês, eu, o Pai e o Espírito." Era muito difícil para eles entenderem tudo isso. Jesus ainda estava ensinando a mesma coisa quando provocou neles esta pergunta: "O que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, e por que vou para o Pai?" No próximo estudo nós vamos enfocar a resposta de Jesus a essa pergunta. Jesus os provocou para que eles fizessem essa pergunta. Quando você ler a continuação do capítulo 16, observe a resposta de Jesus quando eles perguntaram o que ele queria dizer. Jesus quis que eles perguntassem para que ele pudesse acrescentar outros ensinos maravilhosos sobre o Espírito Santo. Eu sei dizer que é muito importante você, meu ouvinte, isso mesmo, você que me acompanha agora, absorver todas essas palavras. E você mesmo também abrir o seu coração para a presença de Deus, para a presença do Senhor Jesus e principalmente a presença do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai guiar você. E a Bíblia é tão clara também quando nos diz que o próprio Espírito Santo intercede por nós. Muitas vezes você está atravessando momentos tão difíceis, momentos dolorosos até, que você não sabe como pedir. Talvez você nem tenha palavras para orar, porque no momento da grande dificuldade, da grande dúvida, talvez lhe faltam palavras. É aí que o Espírito Santo entra, intercedendo por você, iluminando você, dirigindo a sua vida. Essa é uma coisa muito preciosa e esta é uma profunda lição que tiramos de todo esse estudo. Continue com seu coração aberto, abrindo espaço para a presença de Deus, para Jesus Cristo. Valorize cada vez mais o sacrifício de Jesus. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.